Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito comum dentro da ginecologia, mas que ao mesmo tempo dentro da psiquiatria a gente também aborda em virtude de ter pacientes em comuns. A gente vai falar sobre um transtorno muito comum, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Rômulo, o que é isso, né? O transtorno disfórico pré-menstrual é nada mais, nada menos do que uma TPM exacerbada, ou seja, a forma mais grave da TPM. Normalmente, 80% das mulheres são acometidas por alterações durante o seu ciclo menstrual, sejam sintomáticas, sejam emocionais, uma tristeza, uma melancolia, dor no corpo, inchaço, esses sintomas que são comuns durante o período pré-menstrual. Mas, Rômulo, quando que isso torna mais grave? Quando ele gera implicações, gera sofrimento e gera alternâncias todo o ciclo menstrual, ou seja, 15 dias antes da menstruação e alguns dias após a menstruação, gera sofrimento para essa paciente. Então, como é que a gente vai fazer a classificação? Quais são os sintomas? Esse tipo de transtorno, ele começa na primeira menstruação, que é a menarca, e vai até a menopausa. Ah, Rômulo, eu preciso tratar? Não necessariamente. Porém, como é um transtorno, gera implicações, se não ocorre o tratamento no tempo adequado e da forma correta, as questões vão aumentando de intensidade, o sofrimento, as limitações. Então, é importante tratar, é importante ser avaliado. Muitas mulheres só buscam ajuda após anos de sofrimento, todo mês aquela irritabilidade excessiva, aquelas alternâncias de humor. A gente pode até classificar que o transtorno disfórico pré-menstrual é nada mais, nada menos do que uma depressão cíclica que ocorre todo mês, naquele período, 15 dias antes da menstruação, naquelas mulheres. Olha que coisa chata, olha como que é horrível passar por uma situação dessa todo mês, todo ciclo menstrual. Ninguém quer passar por isso, ninguém precisa passar por essas alterações. Às vezes a gente vai no ginecologista, a gente busca ajuda, mas assim, a médica prefere ser um pouco mais conservadora, evitar de utilizar medicações, principalmente medicações psiquiátricas, já que não é da área dela. Então, normalmente o que a colega vai fazer, ou o colega vai indicar para o psiquiatra. Quando vocês chegam na psiquiatria, a primeira coisa que a gente vai fazer, porque assim, é um diagnóstico meramente clínico. O que você sente, como repercute no seu dia a dia. As oscilações de humor, as questões cognitivas, elas vão gerar negativamente prejuízo psicossocial. Quando a gente fala na TPM, a gente fala em sintomas físicos e sintomas psicológicos e comportamentais que afetam as mulheres. Sintomas comportamentais, ela prefere ficar mais isolada, fica irritada, dá vontade de não falar com ninguém, dores de cabeça são presentes, cansaço, falta de energia, aquela anedonia, né, o paciente sente. Alterações de apetite são muito comuns. As mulheres às vezes apresentam vontade de comer algo que é bem específico, é como se você estivesse grávida, dá vontade de comer aquela fruta que só tem naquele local que você comeu uma vez, coisa que você nem vê no dia a dia. As oscilações de humor são frequentes, é uma descarga de hormônios muito grande durante o ciclo menstrual e a TPM ocorre dessa forma. O transtorno disfórico pré-menstrual, como é um transtorno que o diagnóstico é meramente clínico, é importante a gente observar e avaliar a paciente da parte psiquiátrica se ela já teve alguma ideação suicida, a história da menstruação, a idade que ela menstruou a primeira vez, se ela tem sintomas pré-menstruais, se ela tem alguma doença subjacente, seja ginecológica, seja doença física, tudo que possa interferir no dia a dia e nos sintomas apresentados. Às vezes uma doença principalmente ginecológica, às vezes um mioma, pode interferir no ciclo hormonal dela. Logo, os sintomas vão estar mascarados, dificultando um diagnóstico correto. Então é importante que a gente escolha uma história, uma anamnese bem detalhada do que a paciente sente e de quais os sintomas, mesmo que eles sejam alternantes a cada ciclo menstrual, mas eles vão se repetir em algum momento. Então é importante que essa anamnese seja um pouco mais detalhada do que as anamneses, às vezes, rotineiras.
É importante que quando a gente vai pensar em tratamento para essa paciente que está em sofrimento, a gente lembre sempre que o tratamento para o transtorno disfórico pré-menstrual é um tratamento para aliviar sintomas, reduzir sintomas. Ele não gera cura. Então, a gente tem que levar em consideração, primeiro, a gravidade da doença. Segundo, a necessidade e a resposta de tratamento anterior à vinda a gente. É necessário a gente avaliar se ela tem a necessidade de ter um bebê por agora ou mais para frente. E levar em consideração principalmente qual tipo de tratamento que a paciente quer seguir, qual linha que ela prefere abordar nesse momento. Porque, como eu falei, é um tratamento que não vai curar, é um tratamento que vai aliviar sintomas. Então, quem melhor para escolher do que a paciente nesse momento? Então, a gente tem que levar muito em consideração o que a paciente prefere e necessita nesse momento. Como tratamento medicamentoso, a gente pode utilizar algumas substâncias, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que podem ser utilizados 14 dias antes da menstruação e ser continuado até 2 a 3 dias depois do período menstrual. A gente pode também fazer uma suspensão da ovulação. A gente pode utilizar benzodiazepínicos quando às vezes os sintomas são mais de irritabilidade, de estresse, de ansiedade naquela paciente. Sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala em tratamento, se tem algumas medicações, são medicamentos propostos ou pela ginecologista ou pelo psiquiatra. Então tem que ser avaliado. Não pode chegar e simplesmente utilizar qualquer tipo dessa medicação. É um diagnóstico clínico e é um diagnóstico que é de fácil compreensão desde que seja diagnosticado pelo profissional correto. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso vídeo, que você vai estar ajudando a mais e mais pessoas a vencerem o preconceito e a buscarem ajuda.